Bom, quanto ao assunto estágios, né? Eu vou ter um vídeo dedicado ao mercado de trabalho. Eu falei um pouco do mercado de trabalho também no meu primeiro vídeo, que foi aquele Engenharia Aeroespacial, o que é, o que eu amo e onde estudar. Mas, como eu disse lá, é um mercado relativamente restrito, né? Principalmente no Brasil. Essa é a má notícia. A boa notícia é que talvez tenha mais ex-BBB do que engenheiro aeroespacial, por exemplo. Ainda tem muito pouca gente formada em engenharia aeroespacial e, consequentemente, tem muito menos gente interessada nas vagas de estágio em engenharia espacial do que teria numa engenharia mecânica, engenharia elétrica. Mas ainda é bem concorrido e não é fácil, tá? Arrumar estágio. O polo aeroespacial é bem situado em São José dos Campos, que é a cidade da Embraer, diversas outras empresas terceiras da Embraer. Então, talvez as suas chances de conseguir um estágio em São José dos Campos é maior, o que era até um desafio para nós da UFABC, né, que era na região do ABC paulista, mas muita gente fazia essa viagem. Eu, inclusive, fiz essa viagem diariamente para fazer estágio em São José dos Campos. E é um desafio, é bem cansativo estudar e fazer estágio é sempre cansativo, tá? Mas é uma das piores épocas da sua vida, tá? É um estágio, passa. Talvez depois, como você escolheu uma engenharia extremamente difícil, pior. Mas é uma fase que passa. Realmente é bem pesado. Mas estágio em engenharia aeroespacial seriam mais nas fabricantes de avião, né? Embraer, as terceiras, um estágio talvez em algumas empresas que prestam serviços de análise estrutural, todas essas partes relativas às análises de engenharia, mas em outras áreas, por exemplo, automotiva, e fabricam peças para outras coisas também, tá? Tem estágios nessa área. Eu diria que estágio em linhas aéreas, também bastante gente da UFABC trabalha nas linhas aéreas ali na Gol. Eu fui estagiário da Gol. Também é um campo bom de estágios e tem oportunidades. Não é fácil arrumar um estágio em engenharia aeroespacial, eu digo e repito, né? É bem difícil, mas não é impossível, tem oportunidades aí, se você não desistir, se você investir em você mesmo, né? Investir no seu currículo e pesquisar, se informar, se dar bem nas entrevistas aí, uma hora você acaba conseguindo. As minhas oportunidades, tipo, os estágios que eu fiz, por exemplo, né? Eu comecei bem, eu sempre tipo, valorizei muito essa experiência profissional, tá? Alguns professores até desencorajavam assim, você procurar um estágio, queriam você mais focados no curso para fazer pesquisa, tal, essas coisas, tanto que a FABC reconhece iniciação científica como estágio, se eu não me engano. Mas eu preferi focar eu acho que é imprescindível ter essa experiência profissional. Então, desde cedo eu sempre busquei fazer estágios. O primeiro estágio que eu fiz foi um estágio de férias aqui na minha cidade de Mococa, uma empresa de cilindros hidráulicos. Cara, foi sensacional. Foi 2 semanas, cara, mas eu aprendi tanto, cara. Tipo, eu cheguei na empresa e eu não sabia coisa básica, tipo, de ensino de técnico, assim, né? De prática, de torno, o que é torno, o que é uma fresa. Eu não sabia nada, cara. Em 2 semanas eu aprendi tanto, cara, em modelar em SolidWorks, em CAD, saber, tipo, processos, né? Eu fiz engenharia de processos de cilindros hidráulicos. Foi sensacional. Tipo, 2 semanas, cara. 2 semanas. A FBC encheu meu saco porque eu fiz isso aí. Né? O professor falou, mas como você só fez 2 semanas? Tá, encheu o meu saco, mas valeu cada segundo, cara. Eu recomendo a vocês. Por mais que as pessoas falem que vai atrapalhar, que não é a sua área, não sei o que, siga, né? Tanto que o meu segundo estágio, talvez seja o estágio mas o primeiro estágio sério, assim, sem ser de férias, foi no banco, no Itaú. Itaú Unibanco. Tava bem difícil na época encontrar estágio, realmente. E eu vi no Itaú uma oportunidade de crescer.
de ganhar experiência, entender como é o ambiente empresarial, e eu não me arrependo nada de ter buscado um estágio no banco, né? Não, muita gente mesmo falou que eu não iria voltar para minha área, que eu ia vender minha alma pro banco, que eu ia ficar frustrado pra vida, que eu ia... Só faltou falar que eu ia morrer, cara. Mas foi uma experiência sensacional, cara. Foi no banco que eu aprendi a fazer PowerPoint, a fazer uma apresentação, a me portar no ambiente empresarial. E uma das minhas habilidades, o meu diferencial hoje em dia, eu acredito que seja a programação em VBA, que é a linguagem de programação do Excel, que é extremamente útil, cara. É a coisa que eu ouso dizer que é a coisa mais útil para um engenheiro e nem se fala na faculdade. E eu aprendi no Itaú Unibanco, cara. E é o meu diferencial hoje em dia. Talvez o maior deles, porque não é tão visto em outros cursos de engenharia, em outros estágios. E é isso. Eu aprendi no estágio que todo mundo falou que ia ser um tempo perdido, que eu tava indo só por causa de dinheiro, porque a bolsa no banco é a maior que tem. A bolsa de estágio no banco, curiosamente, é a maior que tem. E eu tenho alguns amigos também que seguiram essa carreira no banco e acho que não se arrependem. Eu não vejo um problema em você buscar um estágio numa área que seja relativamente diferente da sua. Se você tem essa oportunidade aí, vai em frente, cara. Não perca não. Pra mim foi muito valiosa mesmo. Aí eu saí do Itaú e fui pra Gol, trabalhar com aviões. Finalmente no que eu realmente amava. Trabalhei com engenharia de manutenção na Gol, foi sensacional. Aprendi cada parafuso do 737 da Boeing. Cara, foi uma experiência também sensacional. Hoje em dia tem muita gente da UFABC na Gol. As linhas aéreas realmente é uma oportunidade de estágio para você aprender muito, assim, muito. Também foi muito legal. Usei o VBA muito na Gol. E, e foi isso. Aí eu fui por Ciências Sem Fronteiras, né? Eu saí da Gol, fui por Ciências Sem Fronteiras. Fiz estágio lá, fiz vários, cara. Eu fiz um de pesquisa no San Jose State University, um estágio num laboratório lá. Mas também nesse meio tempo eu fiz um estágio num simulador de voo, lá da faculdade que eu tava, um simulador de voo com o professor da Boeing, foi sensacional também. Eu falei sobre ele no meu outro vídeo, no primeiro vídeo. Fiz um estágio também num laboratório de microsatélites da faculdade, escrevi, calculei órbitas, ajudei de uma maneira meio didática, não tão séria assim, mas tive contato com cálculos orbitais de sondas que vão para Marte, esse tipo de coisa. Foi muito proveitoso esse meu tempo lá. Também fiz estágio, apesar de não ter feito em nenhuma empresa, né? Que curiosamente as empresas aeroespaciais americanas elas não contratam estrangeiros, né? E não é nem preconceito, nada, é uma cláusula realmente dos contratos que elas têm com o Departamento de Defesa americano por conta de informações sensíveis, esse tipo de coisa, e todas as empresas aeroespaciais praticamente têm esse contrato. Então, realmente foi bem difícil fazer o estágio em empresa nos Estados Unidos, mas eu acabei fazendo nos laboratórios, foi uma experiência super válida do meu ponto de vista. E quando eu voltei, eu fiz outro estágio também, em São José dos Campos, numa multinacional belga que fazia cálculo estrutural para as peças dos aviões Embraer, Airbus e próprios aviões menores também. E foi nesse que eu realmente tive contato com o estado da arte da engenharia, né, que é a modelagem de aviões. Foi sensacional também, fiquei um tempo bom lá, cresci muito. Aprendi a mexer em todos aqueles softwares que na faculdade realmente você viu de uma maneira muito superficial. E lá foi de uma maneira sensacional. O cálculo estrutural também foi muito bom, foi muito bom. E depois, esse foi meu último estágio, né? Aí depois dele eu segui minha carreira como engenheiro no mercado de trabalho. E acho que cabe em outro vídeo, que esse já ficou longo. Mas quanto a estágio, é isso, cara. Não tenha medo de procurar estágios em outras empresas que não sejam diretamente relacionados à sua área. Você vai aprender de qualquer jeito.
E esse conhecimento é extremamente valioso. Então não tenha medo de prestar entrevista para outras empresas, né? Se prepare para as entrevistas. Sigam todas as outras dicas que estão no YouTube, tudo aí. Que uma hora dá certo, cara. Foi bem difícil. Talvez agora esteja tão difícil quanto. Talvez mais difícil devido à situação do país. Mas uma hora dá certo. Boa sorte aí. Vamos pro próximo.